meus irmãos, graça e paz. Coloque-se de pé no seu lugar. Se você pode fazer isso, vamos louvar ao Senhor com alegria essa noite. Então era Ele nosso canto, nosso louvor, nossa gratidão, em forma de canção. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Mais uma vez, dos montes. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém, amém. Você pode se assentar por um instante? Agora sim. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos apenas, irmãos, dois breves avisos. O primeiro deles é sobre o nosso Acampa Betel. Olha, depois que o Rick deu um uhu ali fora da curva, a gente fica até com vergonha, né? Mas isso é uma piada interna, né? Quem sabe, sabe. Irmãos, mas nosso acampamento está chegando e é um momento muito importante e muito singular na vida da nossa comunidade. Nós já estamos preparando
esse evento com muito carinho, para que Deus possa falar conosco. O tema do nosso Acampa Betel 2026 será A Verdade Importa. A verdade importa. Nós vamos tratar temas relevantes, como, por exemplo, o que é a verdade, o que é a realidade, quais são as estruturas da criação e o que a verdade tem a dizer sobre as estruturas da criação. Nós vamos tratar temas importantes como a verdade e a realidade sobre Deus, a verdade e a realidade sobre nós, sobre a nossa identidade, e também a verdade e a realidade sobre a família, as estruturas da família, como a ordem criacional primordial, e também sobre a verdade e a realidade acerca da igreja e da sua missão no mundo. Então, é só uma palhinha para que os irmãos saibam que nós vamos tratar esse assunto e vamos nos debruçar sobre essas questões durante pelo menos 2 a 3 anos. Então, os irmãos já estão convocados a termos essa aula inaugural ali no acampamento, e depois nós vamos estender isso com os livros que vamos estudar. Possivelmente nós vamos estudar durante 2, 3 anos o livro de Êxodos. Então os irmãos vão estar acompanhando conosco aí também nos nossos domingos pela manhã. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, você pode procurar aqui o nosso tesoureiro do acampamento, que é o irmão Guilherme. O irmão Guilherme é portador de uma maquininha poderosa que divide as inscrições do acampamento até em 8 vezes. Então, procure o Guilherme e faça a sua inscrição. Se você tem dificuldade, mesmo assim, por favor, não fique de fora. Nós não vamos deixar, assim como não fizemos, nós não vamos deixar nenhum irmão da igreja que deseja ir ao acampamento para trás. Essa é uma questão de honra, é um compromisso dessa igreja. Nós não deixamos ninguém para trás. Então, se você deseja ir ao acampamento e o obstáculo é o dinheiro, não, absolutamente. A igreja é inclusiva, nós vamos incluir, nós vamos abençoar a sua vida. Então, não deixe de participar por conta disso, faça a sua inscrição. E o segundo aviso, e também muito importante, é que nós, como os irmãos sabem, nós estamos no nosso mês de aniversário, nossa Betel completa 61 anos de existência, e no próximo domingo, pela manhã, nós teremos aqui na igreja uma manhã muito, muito, muito feliz. Nós vamos ter um tempo gostoso, depois de uma preparação aí longa dos candidatos ao batismo. O pastor Levi foi professor dessa classe junto comigo, e nós já preparamos os candidatos ao batismo. Eles fizeram sua profissão de fé no domingo passado, e agora, no próximo domingo, dia 21, pela manhã, nós teremos aqui batismos na nossa igreja. É uma alegria, todo ano nós batizamos, isso é uma dádiva, né? E Deus tem realmente transformado as vidas, irmãos, e isso é um testemunho para que a gente continue nesse caminho. O Evangelho tem um poder ainda, o bom Evangelho tem um poder de transformar a vida das pessoas, e isso tem acontecido, e no domingo de manhã nós vamos testemunhar os irmãos descendo as águas do batismo. Depois nós teremos a ceia do Senhor com esses novos irmãos agora batizados, vão cear junto conosco, e nós também teremos uma palavra pastoral muito especial de aniversário. Então, todos os irmãos, membros e também não membros, estão convidados. Aqueles que vão se batizar, tragam convidados, parentes, amigos, porque também o batismo e esse culto será um culto também de testemunho e de evangelismo. É uma oportunidade ímpar da gente testemunhar a nossa fé em Jesus e por que nós nos batizamos, por que nós tomamos a ceia. O mundo precisa saber acerca da nossa fé. Então, esse culto também, ele é louvor e adoração ao Senhor, mas também testemunho aos homens. Amém? Então, esses são os nossos 2 avisos. Eu quero convidar os irmãos para que, junto comigo, abram suas Bíblias em Mateus 6, verso 33. A palavra do Senhor diz assim, palavras do Senhor Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou essas coisas, serão acrescentadas a vocês. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos continuar
adorando ao Senhor nosso Deus. Amém. Então coloque-se de pé mais uma vez, se você pode. Vamos cantar ao Senhor, adorar o Cordeiro que vive, que morreu por cada um de nós e hoje nos permite viver vida e vida em abundância. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Com palmas, você pode fazer isso. Louve ao Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Adoramos. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso
isso a vós, com as nossas mãos levantadas, erguidas aos céus, nós declaramos o nosso amor ao Senhor, aquele que entregou sua vida por cada um de nós, através do seu Filho entregou em sacrifício para nos promover perdão e nos promover vida em abundância. Que nos resta então entregar ao Senhor, senão o nosso coração. Com mais uma canção você vai dizer isso ao Senhor: Senhor, eu entrego tudo a Ti, tudo que tenho, o meu amor, o meu louvor ao Senhor, a minha adoração. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Faça essa oração. E
ti, tudo a ti. Nós cantaremos mais uma canção. E com essa próxima canção, você tem a oportunidade de entregar, além do seu coração, nesse momento, entregar também a sua oferta. Entregar o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, trazer aqui com alegria. E o meu convite a você, que você possa pensar e refletir que o Senhor tem sustentado a sua casa, sustentado a nossa igreja. E muitos são os projetos que nós estamos levando à frente, né? E tudo isso, de alguma forma, depende de que nós trabalhemos para que isso aconteça. Então, com alegria no seu coração, participe desse momento, sabendo que você pode colaborar. Isso significa que o nosso Deus tem reinado em nossas vidas, né? E nos permitido participar desse tempo também de adoração ao Senhor. Essa é uma outra forma de você declarar sua dependência do Senhor, buscando ao Senhor, sobretudo, em primeiro lugar, tendo a certeza de que todas as outras coisas já têm sido acrescentadas às nossas vidas. Então, com mais uma canção, você participa desse momento, enquanto você canta, enquanto você louva ao Senhor também, adorando o Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Esse é o nosso desejo. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Entre nós, Senhor, reina hoje, entre nós, Senhor. Repita mais uma vez, declare seu Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. não apenas de palavras. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Mais uma vez. Entre nós, Senhor.
queremos pedir isso ao Senhor nesta noite. Reina em nós, reina em nosso coração, reina em nossa igreja, reina em nossa vida, acima de todas as coisas. Ó Deus, que o nosso coração esteja aqui, atento, ó Deus, para que possamos buscar em primeiro lugar o Senhor. Ó Deus, tendo a certeza de que todas as outras coisas já nos são acrescentadas. Ó Deus, pela manhã nós oramos aqui, ó Deus, e pedimos ao Senhor que em meio às tribulações desse tempo presente, o nosso coração pudesse encontrar descanso e paz no Senhor. E mais uma vez nós pedimos isso nessa noite. Ó Deus, em meio a esse tempo que há tantas confusões políticas, econômicas, o nosso coração, ó Deus, de certa forma fica apreensivo. E nós pensamos o que podemos fazer. Mas ai de nós, Senhor, se não for a Tua graça na nossa vida. Nós temos a certeza, ó Deus, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nessa noite nós queremos declarar isso com nossa voz, com o nosso coração. O Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor reina hoje. O Senhor reina em nossa vida, o Senhor reina em nosso meio. O Senhor reina neste mundo tão perplexo, tão confuso. O Senhor se faz presente. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos permita, ó Deus, descansar no Teu poder. Ó Deus, nos permita descansar na certeza de que o Senhor reina em nosso coração. E de que nada mais nós temos falta, porque já temos tudo, já temos o Senhor, a nossa maior alegria, o nosso descanso, a nossa torre forte, aquele em quem podemos descansar e confiar as nossas lutas, as nossas apreensões, os nossos desejos. E nessa noite nós pedimos isso ao Senhor e declaramos que queremos, ó Deus, descansar no Teu poder, descansar, ó Deus, porque o Senhor reina hoje, o Senhor reina em nossa vida. Não somente com palavras, ó Deus, mas nós expressamos isso com o nosso coração, com aquilo que há mais profundo na nossa vida. Nós queremos declarar isso ao Senhor nessa noite. Reina hoje, reina em nossa vida, para todo sempre, ó Deus. Nos permita nos alegrar no Senhor, tendo a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Nós oramos isso ao Senhor nesta noite, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem suprido, ó Deus, a nossa casa, a nossa igreja, com a Tua boa mão, ó Deus, o Senhor tem se feito presente em todo tempo o Senhor tem sido bom conosco, e nós queremos agradecer por isso rendemos aqui o nosso louvor, a nossa adoração, também com os nossos dízimos, as nossas ofertas, declarando que dependemos tão somente do Senhor. Continue falando conosco nessa noite, nós oramos isso a Ti, no nome de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. Amém, amém, irmãos. Que noite já abençoada, hein? Irmãos, nós já vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor, mas antes nós temos uma presença muito especial entre nós. Nós temos aqui o pastor Osimar Leite, que é um... Vem cá, pastor. Também está ali com a sua esposa ali atrás, né? E... Oi? Não veio? Hoje não veio? Então eu estou enxergando mal. Eu acho que eu vi por aí, não, né? Mas pastor Osimar é um dos grandes líderes da nossa denominação e ele quer dar uma palavra também aqui de parabéns à nossa igreja. Vamos ouvi-lo. Boa noite, irmãos. Pastor Pedro, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o irmão, a sua família, a liderança desta igreja. Louvor abençoado. Como é bom fazer o melhor para o nosso Deus. Quero, em nome dos batistas mineiros da nossa convenção, em nome do pastor Márcio Alexandre, pastor Sandro Ferreira, que é o presidente, também da nossa Associação Batista Central, pastor Demétrio, pastor Renê, que é o executivo da Ordem, pastor Geraldo, presidente da Ordem do Estado e também da nossa Associação dos Pastores. Em nome da nossa liderança, queremos registrar aqui a nossa gratidão aos irmãos aí pelos 61 anos. Eu já vim aqui muitas vezes, em momentos muito especiais como este, né, para juntos agradecermos a Deus. E eu fico muito feliz quando eu vou a uma igreja e ouço, né, o que eu vi aqui, que no próximo domingo os irmãos estarão batizando novos irmãos. Amém? Que bênção, né? Quando nós oramos e Deus trabalha corações, transforma, e a igreja recebe novos irmãos. Continue assim, orando, porque a nossa cidade,
o nosso estado, o Brasil, o mundo, quantos precisando conhecer o amor de Jesus. E com certeza, se cada um de nós falar do amor de Deus, muitos estarão conhecendo, recebendo e também passando pelas águas, se tornando um servo do Senhor. Amém? Quero deixar 2 versículos aqui da palavra do Senhor neste tempo de gratidão. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Permaneçam unidos, fazendo o melhor para o nosso Deus. Vamos orar. Muito bom ver aqui o pastor Wendel e família. O pastor Wendel foi pastor aqui. Muito bom quando podemos nos encontrar novamente. Ó Pai, obrigado, porque nesta noite o Senhor nos permite estarmos juntos para celebrar os 61 anos de igreja organizada aqui na nossa localidade. Continue abençoando o pastor Pedro, sua família, a liderança, cada membro desta igreja, que os teus servos continuem unidos, proclamando a tua palavra, Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Abençoe também o pastor Wendel, que tem a responsabilidade de falar nesta noite, que o Senhor fale através do teu servo. Abençoe a tua igreja, abençoe a cada um de nós, também abençoe a Convenção Batista Mineira, brasileira, os projetos que temos, a nossa cidade de Belo Horizonte, quantos desafios, mas que nós possamos ser realmente uma luz bem resplandecente. Continue conosco neste culto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A minha esposa não está comigo hoje, ela está se preparando para um procedimento cirúrgico amanhã, pela manhã. Então esteja orando, é Marli, o nome dela, é uma cirurgia no joelho. Os exames, está tudo certinho, né? Mas é importante que os irmãos estejam orando. Irmãos, graças a Deus pela vida do pastor Osimar e pelo ministério dele à frente da nossa convenção e, sobretudo, pela grande contribuição que ele tem dado ao reino de Deus. Pastor, obrigado pelo compartilhamento dessa palavra. Foi justamente esse texto que eu preguei domingo passado aqui na igreja. E desafiando os irmãos justamente a entender a importância da igreja e nós trabalharmos de forma incansável, sabendo que nós servimos a um rei. E olhando para a ressurreição, como está no contexto do apóstolo Paulo, a gente precisa trabalhar aqui agora, aguardando a vinda do Senhor. Então, obrigado por nos lembrar disso. Que Deus abençoe sua esposa também, pastor. Irmãos, que bom. Nós vamos agora ouvir a voz do Senhor. Tem uma grande alegria, Essa igreja tem uma grande alegria de receber. Eu agradeço muito já antecipadamente por ter aceito o convite, meu amigo, pastor Wendel. Vem cá, pastor. Pastor Wendel é um amigo muito querido, é um pastor muito querido dessa igreja. Pastoreou aqui a Betel por 7 anos. 7 anos, não é isso? 7 anos. E é um homem de Deus. É um homem de Deus. E eu fiquei feliz, pastor. Alguns irmãos falam, não, pastor Wendel, vai, como eu gosto daquele homem. O pastor Levi falou isso também, não foi? Estou entregando todo mundo. Então, pastor, essa igreja ama o irmão, e eu quero agradecer publicamente também, porque a gente está sempre construindo sobre as construções dos pastores que nos precederam. Então, eu quero te agradecer, pastor, por ter lançado a sua contribuição, e hoje nós temos a responsabilidade de continuar. Mas saiba, pastor, que essa igreja continua sendo sua. Então, use o púlpito e que Deus possa te inspirar. Queremos ouvir a voz dele. Irmãos, vamos estender as mãos e vamos pedir ao Senhor que possa nos edificar e que possa falar conosco mais uma vez nessa noite. Ó Senhor dos altos céus, essa igreja
ela pertence a Ti. Ela está firmada não nos fundamentos dos homens, mas na rocha que é o próprio Jesus Cristo, a verdade. Ó Deus, por isso a igreja importa. Ó Deus, e nessa noite nós queremos Te pedir que Tu possas falar conosco. Essa é a razão de estarmos aqui, Senhor. Precisamos comunitariamente, individualmente, ouvir a Tua voz. Aqui está o Teu rebanho, Senhor. Edifica-nos. Fala, Senhor, a cada mente, a cada coração. E dê ao Teu servo, pastor Wendel, graça, unção, sabedoria, para que, ó Deus, com clareza e profundidade, ele possa transmitir a Tua palavra, que é a divina semente, que ela caia nos nossos corações e assim produza fruto para a Tua glória. Dessa forma nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. É muito bom retornar aqui a essa igreja que está no meu coração, no coração da Estela, do Miguel e da Sofia. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para poder estar aqui com os queridos. E não tem como dizer não, porque como essa igreja me marcou bastante, está no meu coração. Foi a primeira igreja que eu pastoreei, na verdade, depois que eu fui ordenado pastor. Antes de vir para cá, eu estava numa congregação, depois que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Mas assumir a igreja mesmo foi aqui na Betel. Chegamos aqui em 2007 e entendemos que era o tempo de deixar, então deixamos aqui a igreja em 2014. Mas eu quero dizer também para os irmãos, obrigado, Levi, que eu tenho muito que agradecer a Deus por essa igreja. O tempo que eu fiquei aqui com a minha esposa, foi aqui nessa igreja que os meus filhos nasceram, e quanto carinho, amigos que nós fizemos aqui nessa igreja, e que mesmo os anos que se passaram, continuamos com essa alegria. E quando a gente chega aqui, a gente recebe abraço, vem, faz um tumulto santo ali atrás, né? Mas isso é muito gostoso. E conheci o Pedro, quando falo Pedro, porque é um amigo. Então, se faltar o PR, mas quero dizer para você que é um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Conheci o pastor Pedro num dos cultos da juventude, quando ele veio pregar aqui, um sábado à noite. Neuber, na época, estava liderando a juventude. Então, Pedro veio, trouxe uma palavra. Pedro veio, trouxe a palavra e foi abençoadora. E daí em diante começamos o nosso relacionamento. É bom também rever pastor Levi. Deus continue abençoando, meu querido. Nossos amigos, irmãos aqui nessa igreja, que amamos muito e temos um carinho muito grande por vocês. Várias pessoas novas, rostinhos novos, que bênção. Gente nova aí no pedaço, né? Que bom. E a gente olha para alguns rostos, passa um filme, sabe? De coisas do passado, momentos alegres que nós passamos juntos. Então, meu coração se enche de alegria. E poder estar aqui com os irmãos nesse mês, quando a igreja comemora os seus 61 anos. É uma alegria. E eu quero com vocês ler a palavra de Deus, que está no livro de Atos. Então, abra comigo Atos capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Atos capítulo 11, e nós leremos a partir do versículo 19. O pastor Zimar também está aqui conosco, prazer revê-lo, pastor. Deus continue abençoando e cremos na recuperação da cirurgia da irmã Marli. Meu sogro, pastor Elias Melo, vai passar por uma cirurgia na próxima terça-feira, à tarde. Também pedimos aos irmãos que lembrem do meu sogro nas orações.
Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, eu vou ler na versão, na Nova Almeida atualizada. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Senhor, muito obrigado por esse momento de culto, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos para cultuar o Teu nome, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Te agradecemos, Senhor, pelas músicas que foram entoadas a Ti, as ofertas, Senhor Deus, que foram aqui entregues, como prova de gratidão, da alegria de cada irmão, em reconhecer que o Senhor tem lhes cuidado, tem lhes abençoado. E agora, Pai, nós temos a Tua palavra diante de nós e pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor traga o entendimento, a iluminação para compreendermos a Tua palavra. Ó Senhor, eu nada posso, Senhor, nada sou, e como eu dependo de Ti, Senhor, então usa-me apenas como instrumento nas Tuas mãos, para que cada um dos meus irmãos aqui nessa noite saiam daqui edificados na Tua palavra, Senhor. Então essa oração que nós fazemos a Ti, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos aqui no livro de Atos, e o livro de Atos, o autor do livro de Atos é o mesmo do Evangelho de Lucas. Você sabe disso. Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. É o livro histórico do Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento tem os seus livros históricos, o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. Esse livro ele vai cobrir aí aproximadamente 30 anos após a ascensão de Jesus. E nesse livro de Atos, Lucas ele vai registrar os atos do Espírito Santo através dos discípulos de Jesus, quando a igreja começou o seu trabalho, o seu ministério. Quando nós lemos aqui o capítulo 11, a partir do versículo 19, até o capítulo 10, Lucas vai narrar o ministério do apóstolo Pedro, como foi a expansão do evangelho, quando o apóstolo Pedro também foi usado pelo Senhor, e Lucas vai trazer para nós detalhes sobre o ministério do apóstolo Pedro no capítulo 9. As cidades por onde ele passou, as cidades costeiras do mar Mediterrâneo. Mas agora, nesse capítulo 11, Lucas ele vai retomar a sua narrativa dos acontecimentos do capítulo 8. E quando nós olhamos aqui para esse livro, quando nós olhamos para essa palavra,
nós vamos ver aqui a expansão da pregação da palavra de Deus aos gentios. O evangelho sendo anunciado, as fronteiras sendo alargadas cada vez mais da pregação, da comunicação da palavra de Deus. E para que você possa relembrar o que aconteceu no capítulo 8, vamos lá comigo? Volte algumas páginas na sua Bíblia e vamos lá no capítulo 8, só para você se situar. O capítulo 8, versículo 1 diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Lucas ele vai retomar esses acontecimentos agora a partir desse versículo 19 do capítulo 11. Então eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Dos versículos 19 até o versículo 21, nós vamos encontrar aqui que a perseguição, ela fez com que o evangelho expandisse para outros lugares, para outras nações. Com a perseguição dos cristãos, iniciada com a morte de Estevão, lá no capítulo 7, os discípulos eles começaram a se espalhar, eles começaram a temer pelas suas vidas, então eles se dispersaram por vários lugares. Nesse capítulo 8, que eu fiz aqui a leitura para os irmãos do versículo 1, Lucas informa que eles espalharam para a Judéia e para a Samaria. Mas nesses versículos do 19 ao 21, Lucas vai informar que houve mais cidades que eles se espalharam, que eles surgiram. Lucas vai dizer para nós aqui nesse versículo 19 que eles foram para a Fenícia, eles foram para Chipre, eles foram para Antioquia. A Fenícia estava localizada ao norte da Cesareia, que atualmente é o Líbano. Chipre é uma grande ilha que está localizada no mar Mediterrâneo, no sul da Turquia. Antioquia era a capital da província romana da Síria. E ali havia muitas comunidades judaicas naquela região. Então foram para esses lugares que os discípulos fugiram, temendo perderem a vida também, tendo em vista que Estevão morreu por causa da sua fé. E, na verdade, ele foi assassinado. Os irmãos sabem da história. Mas algo nos chama a atenção aqui no versículo 19. Acompanhe. Não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Quando esses discípulos eles se espalharam por essas nacionalidades, para esses locais, a pregação do evangelho ela se limitava somente aos judeus. Havia, até então, uma discriminação de pregar o evangelho aos gentios. Mas eles ainda não tinham conhecimento, esses discípulos que se espalharam, eles não tinham conhecimento do que aconteceram lá no capítulo 10. E o que Lucas deixa para nós registrado no capítulo 10? A conversão do centurião Cornélio, da sua família, gentios. Esses discípulos, eles não tinham conhecimento de que aqueles gentios receberam o Espírito Santo de Deus. Então eles só se limitavam em pregar para os judeus. O versículo 20, ele vai dizer para nós, queridos, que aqueles discípulos que foram para Chipre, os discípulos que fugiram e que foram para Cirene estava localizada no norte da África, os discípulos de Jesus, que foram para aquelas regiões, eles foram para Antioquia, na Síria, e ali começaram a pregar o evangelho para os gentios ali. E a Bíblia vai dizer, Lucas vai dizer para nós que esses discípulos sentiram o desejo de compartilhar o evangelho com esses não-judeus. E o versículo 21 diz para nós: a mão do Senhor estava com eles e se converteram ao Senhor. Quando eles estavam pregando para aqueles gentios, Lucas diz que a mão do Senhor estava estendida sobre aquele trabalho, a mão do Senhor estava estendida sobre aqueles homens,
E quando a palavra estava sendo pregada, havia conversão. O Senhor estava abençoando aquele trabalho. Olhando até aqui, queridos, para esse texto, nós podemos afirmar que os discípulos de Chipre e de Cirene, eles se importaram com os habitantes de Antioquia, pregando o evangelho aos não-judeus, isto é, aos gentios. Os discípulos de Chipre e Cirene, eles se importaram com os habitantes de Antioquia, pregando o evangelho aos não-judeus, isto é, aos gentios. Contextualizando isso para os nossos dias de hoje, podemos afirmar, queridos, que a mão do Senhor está sobre a igreja que se importa na pregação do evangelho. A mão do Senhor está sobre a igreja que se importa na pregação do evangelho. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão cegas pelo pecado, elas estão caminhando a passos largos para o inferno. As pessoas nesse mundo hoje, elas vivem como ovelhas que não têm pastor, elas estão perdidas. As pessoas hoje na sociedade, elas estão distantes, tomando para si os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões, são caminhos de morte. Mas foi concedido à igreja a responsabilidade de levar a mensagem, de levar o evangelho. Foi concedida à igreja a responsabilidade de levar as boas novas de salvação. Então nós temos essa responsabilidade. Pastor Bill Hybels, certa vez, ele disse: a igreja é a esperança do mundo. O mundo aí fora não tem esperança. O que eles depositam a sua confiança é algo transitório, algo que um dia vai acabar. Mas a mensagem que eu e você nós portamos, nós levamos para trazer vida. Levamos e ela pode contribuir para trazer esperança. O evangelho, a palavra de Deus que eu e você nós trazemos, é capaz de promover mudança na vida daqueles que ouvem e creem essa palavra. No versículo 22, nós encontramos aqui que Barnabé ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia. A notícia que os gentios eles estavam se convertendo, ela chegou lá em Jerusalém. Chegou para os apóstolos de Jesus, de que os gentios estavam se convertendo lá em Antioquia. E aí Lucas diz para nós que Barnabé ele foi enviado para Antioquia para verificar o que estava acontecendo ali. E quem era Barnabé? Barnabé, a palavra de Deus vai nos dizer, que era chamado filho da consolação, lá no capítulo 4 desse mesmo livro. Barnabé, ele era generoso com seus bens. Barnabé, ele recebeu Saulo após a sua conversão, e ele apresentou Saulo à comunidade cristã em Jerusalém, quando todos estavam com medo, achando que era um truque para serem perseguidos e presos. Mas Barnabé foi até lá para poder mostrar que ele de fato havia convertido. E Barnabé recebeu essa missão de ver o que estava acontecendo em Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém, ela se importou com as conversões que estavam acontecendo em Antioquia da Síria e enviou Barnabé para lá. A igreja de Jerusalém, ela se importou com as conversões que estavam acontecendo em Antioquia e enviou Barnabé para lá. Queridos, contextualizando esse versículo para os nossos dias hoje, quando a igreja ela se importa com a obra missionária, ela envia pessoas para anunciar o reino de Deus. Quando a igreja se importa com o trabalho missionário, ela vai ter a visão cada vez mais de anunciar o evangelho do reino. Me recordo que alguns anos, ou melhor, quando eu estava pastoreando aqui, Betel fez uma parceria com a Igreja Batista em Biruçu, lá em Betim, e junto com a nossa convenção, e apoiamos um trabalho que é lá na cidade de Morada Nova de Minas,
Morada Nova de Minas é a terra do nosso querido irmão Ildeu. E o trabalho ali foi realizado. O trabalho estava sendo pregado. Eu tive a oportunidade de ir ali naquele local, participar do trabalho, na pregação. E essa igreja, por um período, ela também ajudou na evangelização ali da cidade de Morada Nova de Minas. A igreja se importando com a obra missionária. Hoje eu fico muito feliz porque quando a gente vai aqui embaixo, a gente vê um espaço muito amplo, bonito, que foi pensado, que foi planejado com muito carinho para essa igreja. E eu me recordo que eu estava numa reunião aqui nessa igreja com a arquiteta e com alguns líderes aqui para nós conversarmos a respeito de como ia ficar a disposição dos banheiros, como ia ficar a cozinha, como ia ficar aquele espaço de convivência ali, que é muito bom, porque essa igreja ama comunhão, uma das marcas dessa igreja, se não mudou, é a comunhão. E sentando ali com aquela profissional, estávamos conversando detalhes para que a obra continuasse. E naquela tarde, Estela foi buscar o Miguel na escola, que até então era eu que fazia esse... O meu trabalho era esse, o meu papel de pai era levar o Miguel para a escola, trazer. Então, naquela tarde, Estela foi buscar o Miguel na escola. Mas, infelizmente, Estela se envolveu numa batida, e aí ela me liga dizendo, olha, eu bati o carro, eu tive que deixar aquela reunião, Pedro, para poder ir até lá para resolver aquela situação. Interessante que naquela semana se encerrava o prazo para eu me inscrever para fazer uma viagem missionária lá no Chad, lá na África. E eu fiquei na dúvida, ou eu pagava o conserto do carro, ou eu ia viajar. Não dava para fazer os dois juntos. Então a gente pagou o conserto do carro, mas eu queria muito viajar. Queria muito fazer aquela viagem missionária. E pela fé eu fiz a minha inscrição, e não tinha os recursos, mas pela fé eu criei. Esses recursos vão aparecer, não sei como, mas eles vão aparecer. Mas, queridos, Deus abençoou de um jeito aqui a Betel, que, sabendo da minha vontade de participar dessa viagem missionária, uma irmã aqui da igreja, Clélia, ela mobilizou vários irmãos e coordenou esses irmãos para que pudessem me doar ofertas. E foi feito um culto aqui, e os irmãos demonstrando carinho, o desejo de que eu pudesse participar dessa viagem missionária. E naquela noite eu recebi várias ofertas para me ajudar na ida dessa viagem. E assim eu vi que essa igreja me abençoou, me ajudou para que eu pudesse fazer essa viagem missionária e ir até lá e poder falar, sinalizar o reino de Deus. E não somente a mim, mas essa igreja também abençoou outras pessoas que vieram também, membros dessa igreja, e foram participar em viagens missionárias. Essa igreja aqui também ajudou, apoiou, fez bazar. A gente tirava os bancos aqui dessa igreja e enchia de roupas, abria as portas, a comunidade entrava, o pessoal escolhia. Luciene tinha uma hora que ficava cansada, não conseguia mais ver tanta roupa, tantas doações. Porque ela também foi, Eudes também foi, nas viagens missionárias, e essa igreja tinha essa visão. Quando a igreja se importa com a obra missionária, ela envia pessoas para anunciar o reino de Deus. É o que estava acontecendo com a igreja de Jerusalém. Nos versículos 23 e 24, o texto diz que Barnabé ajudou a consolidar a fé daqueles novos convertidos. Quando Barnabé ele chega em Antioquia, Lucas vai dizer para nós que ele viu a graça de Deus sendo derramada naquele lugar. Lucas vai afirmar que Barnabé viu pessoas crendo na mensagem do Evangelho. E como Barnabé tinha o dom de encorajar,
ele começa ali a trabalhar com aqueles novos crentes. Barnabé chega naquela comunidade, chega ali naquela cidade, e ali começa a exortar, animar aqueles novos convertidos a permanecerem na fé no Senhor, permanecerem de coração. Ele viu ali aquelas pessoas se convertendo, ele viu a necessidade de que aqueles irmãos permanecessem nos caminhos do Senhor. Eu olho aqui para esse texto e vejo que Barnabé, ele se importou com os convertidos de Antioquia e os encorajou a permanecerem firmes na fé. Barnabé se importou com os convertidos de Antioquia e os encorajou a permanecerem firmes na fé. Trazendo esse texto para nós, contextualizando essa verdade para os nossos dias hoje, queridos, quando a igreja ela se importa com os novos convertidos e cuida deles, ela colherá frutos da transformação dessas vidas. Quando a igreja se importa com os novos convertidos e cuida desses novos convertidos, ela vai colher frutos da transformação na vida de cada uma dessas pessoas. Aqui na Betel, chegou uma senhora e começou a frequentar aqui essa igreja. Ela começou a vir nos cultos de domingo, começou a vir nos cultos da semana, e ela vem a receber a Cristo, se converteu ao Senhor. Mas ainda tinha um marido que não era convertido. E ela falava das dificuldades com o seu marido, que não era crente. Eu procurei me aproximar desse marido, visitei esse marido várias vezes, a família várias vezes, aconselhei, orei. Em alguns momentos puxei a orelha. Ele compartilhou as suas lutas, as suas dificuldades comigo, os seus vícios, as lutas que ele enfrentava, mas ali eu estava com ele. O Senhor Deus abençoou, transformou o homem, aquele homem, e alguns anos, e anos mais tarde, ele pude ver maravilhas acontecendo na sua família. Eu estou falando aqui do Euni e da Ana Maria. Então, como o Senhor Deus abençoou, trabalhou na vida desse casal. Trabalhou, abençoou, porque a igreja se importou, a igreja cuidou. Novos convertidos que iam chegando, a igreja abraçava, acolhia. Eles receberam o cuidado dessa igreja, a atenção, o acompanhamento na sua caminhada de fé e tiveram as suas vidas fortalecidas cada vez mais. É o que acontece quando nós nos importamos com os novos crentes. Os frutos que eles vão se desenvolvendo nesse acompanhamento. No versículo 25, nós encontramos aqui que Barnabé ele procurou a ajuda de Saulo. Barnabé passou por um tempo em Antioquia, mas o trabalho ia só aumentando. Então ele sentiu a necessidade de pedir ajuda. E quem ele pensou? Ele pensou em Saulo. E o texto vai dizer que ele foi a Tarso, e lá na Cilícia ele vai procurar Saulo, e ali ele encontra o apóstolo, e assim eles retornam para fazer o trabalho. Barnabé, ele entendeu que ele não conseguiria trabalhar sozinho, e ele lembrou do seu amigo e o seu irmão na fé, Saulo, e foi pedir ajuda àquele homem. Quando a igreja ela se importa no cuidado de pessoas, ela deve ter homens e mulheres com o coração aberto para servir. Quando a igreja se importa no cuidado de pessoas, ela deve ter homens e mulheres com o coração aberto para servir. Em qualquer área da igreja, nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar no trabalho do Senhor. Precisamos de pessoas conosco, para o trabalho não ficar tão pesado. Aqui, Pedro, na Betel,
uma das coisas que me ajudaram muito no meu ministério, porque aqui nós estamos próximos a um cemitério e a um hospital. E como eu desenvolvi o meu trabalho pastoral indo nesses dois lugares, cemitério da saudade e hospital da baleia. Como Deus me moldou, Deus me ajudou a trabalhar e poder usar do ministério pastoral, o aconselhamento, nesses dois lugares totalmente distintos um do outro, mas que pessoas ali precisam ouvir da palavra de Deus. E certa vez, naquele hospital da baleia, eu conheci uma mãe que estava ali acompanhando a sua filhinha no tratamento de um câncer nos ossos. Essa criancinha, ela iniciou o seu tratamento no hospital de Barretos, interior de São Paulo, e eles foram transferidos aqui para a Baleia para ficar mais próximos da sua cidade, porque essa família era de Pará de Minas. Conheci aquela mãe, conheci aquela criança, talvez não tinha nem 3 anos na época. Comecei a dar assistência àquela mãe e àquela filha. Aquela mãe estava sozinha ali cuidando da sua filha. O marido ficou em casa para cuidar dos outros filhos e ela veio para Belo Horizonte para cuidar da sua filha e não saía ali de perto. Sozinho eu entendi que eu não conseguiria ajudá-la e eu precisava de mais pessoas comigo para aquela demanda. Foi aí que eu chamei outros irmãos aqui da igreja para me ajudar, para apoiar. Ir até lá, visitar aquela mulher. Revezamos no cuidado com aquela mãe. A igreja deu oportunidade e opção, e aquela mãe aceitou, de que as roupas daquela mulher, daquela criança foram lavadas. Irmãos aqui dessa igreja lavou as roupas daquela mãe, daquela criança, e devolvíamos aquelas roupas lavadas, cheirosas, para aquela mãe. E outras demandas que aconteceram e que os próprios irmãos aqui resolveram, que nem chegou para mim, porque eles tinham essa autonomia, e ali foi. E cada vez que eu via ali, eu via aquela mãe na sua perseverança e aquela filha com aquele problema tão sério de saúde. E numa manhã de sábado, eu estava tomando café, o telefone toca, e era aquela mãe me ligando, dizendo que a sua filha havia falecido. Imediatamente, eu fui para o hospital, e uma das cenas que eu jamais vou esquecer como pastor, que quando entrei naquela sala, eu vi uma mãe ajoelhada ao lado do corpinho da sua filha, em prantos, chorando a morte da sua filha. O que dizer para uma mulher, para uma mãe, naquele momento? Mas ali eu fiquei do lado daquela mulher, apoiando. E o trabalho da igreja Betel, ali com aquela mulher, não terminou. Todos aqueles irmãos que se uniram para cuidar daquelas 2 pessoas, nós fomos até o velório e até o sepultamento daquela criancinha lá na cidade de Pará de Minas. Um grupo aqui dessa igreja, representando a igreja, foi até Pará de Minas. E ali estivemos com aquela mãe durante todo o tempo. E aquela mulher, depois, ela escreveu uma carta muito emocionante para essa igreja, agradecendo o cuidado que eles tiveram, que a igreja teve com ela e com a sua filha, enquanto ela estava viva, enquanto ela estava naquele hospital. Aquela mulher escreveu uma carta agradecendo a igreja. Quando a igreja ela se importa no cuidado de pessoas, ela deve ter homens e mulheres com o coração aberto para servir. Precisamos de pessoas dispostas para servir. Versículo 26, Barnabé e Saulo dedicaram um longo tempo para ensinar a palavra aos crentes de Antioquia.
texto diz que depois que Barnabé encontrou Saulo, ambos foram para Antioquia. O texto vai dizer que eles passaram um ano ensinando a palavra do Senhor ali naquele lugar. Olhamos aqui para esse texto e vemos que Barnabé e Saulo, eles se importaram com a vida daqueles novos crentes e passaram um longo período ensinando a palavra de Deus. Eles se importaram, desejaram caminhar com aqueles novos convertidos, fortalecer a fé daqueles irmãos. E como consequência desse trabalho, o versículo 26, ele vai dizer que os discípulos, eles foram chamados de cristãos. Esse foi o primeiro lugar que os crentes em Jesus foram denominados cristãos. Foram conhecidos como cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Esse povo, aqui no livro de Atos, eles eram chamados de fiéis, eles eram chamados de irmãos, eles eram chamados de santos, eles eram chamados do caminho, eles eram chamados de discípulos, mas aqui eles, pela primeira vez, eles foram identificados como cristãos. E alguns vão dizer que foram os próprios apóstolos, os próprios discípulos, que denominaram esse próprio nome. Eles mesmos deram esse próprio nome. Outros vão dizer que esse nome é um termo de zombaria, um termo de escárnio, proferidas pelos pagãos ali daquele local. Mas isso não importa, não vamos ficar discutindo isso. Mas o que nós sabemos é que Lucas mostrou para nós que aqueles discípulos, eles foram chamados de cristãos. Eles fizeram diferença naquela cidade. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo, o que eles tinham em comum era Cristo. Eles se identificaram como pessoas que amavam o Senhor e que amavam o Senhor, cuidavam dos outros. Eles se identificavam como cristãos porque seguiam os ensinos de Jesus, davam testemunho, guardavam a fé, vivenciavam o amor. Recebiam o nome de cristãos. Quando olhamos aqui, queridos, esses versículos 19 até o versículo 26, podemos entender que a ideia central desse texto, a grande ideia, é que a pregação do Evangelho ela avança quando importamos em compartilhar a palavra de Deus aos incrédulos. A pregação do Evangelho, ela avança quando importamos em compartilhar a palavra de Deus aos incrédulos. O Evangelho vai sendo anunciado cada vez mais quando nós nos importamos com aqueles que estão ao nosso redor. O versículo 23 desse texto, ele vai apontar para nós a doutrina da graça de Deus. Veja aqui o texto, acompanha aí, o versículo 23. Quando ele chegou, está falando de Barnabé, e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Quando Barnabé chegou na cidade de Antioquia, ele ficou admirado pelo poder de Deus e pela graça do Senhor sendo derramada sobre aqueles gentios. A graça de Deus estava sendo manifestada na vida daquelas pessoas ímpias, de coração duro, incrédulas ao Evangelho, que viviam sem esperança de vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele vai dizer que por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para toda a humanidade porque todos pecaram. Nós estávamos condenados à perdição eterna por causa dos nossos pecados. Paulo vai afirmar lá no capítulo 3 de Romanos que o salário do pecador é a morte. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele é salvo. E escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai afirmar que pela graça de Deus nós somos salvos, mediante a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer:
Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Queridos, a graça de Deus, ela vai representar o favor gratuito de Deus, a bondade espontânea do Senhor, quando Ele intervém na história e vem salvar homens da condenação do pecado. Nós só podemos vivenciar e experimentar a vida cristã pela manifestação da graça de Deus. Nós estamos aqui presentes e vivemos a vida cristã é porque experimentamos dessa graça do Senhor. A graça do Senhor Deus, ela brilhou como o sol na vida daqueles que caminhavam na escuridão das trevas do pecado. A graça de Deus, ela se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria, quando ele cresceu em Cafarnaum, e ali viveu como um carpinteiro, e morreu numa cruz. A graça de Deus, ela se manifestou quando na boca de Jesus ele falava palavras de vida. A graça de Deus se manifestou quando Jesus ele curava os enfermos, quando ele purificava os leprosos, quando ele expulsava os demônios, quando ele ressuscitava os mortos. É a expressão da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou quando Jesus entregou a sua vida na cruz e ressurgiu no terceiro dia, numa manhã de domingo, quando as mulheres foram ali no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, porque ele havia ressuscitado entre os mortos. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, dependemos da graça. E por causa da graça, nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Por causa da graça, nós estávamos mortos, mas recebemos vida. Essa é a transformação na vida de todo aquele que crê no Senhor. É esse presente maravilhoso que recebemos de Deus. E recebemos esse presente e então compartilhamos com aqueles que estão ao nosso redor. Nos importamos com eles. Porque nós primeiro fomos alcançados pela graça do Senhor. Quero concluir aqui essa palavra, aplicando aqui alguns aspectos para nós. A pregação do Evangelho, ela avança quando nós importamos em compartilhar a palavra de Deus aos incrédulos. A mão do Senhor, ela está sobre a igreja que se importa na pregação do Evangelho. Nós somos porta-vozes da mensagem da salvação. O caráter da mensagem do Evangelho é universal. Não é para um público específico, é para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho precisa ser anunciado, continuar sendo anunciado. Nós, as igrejas aqui em Belo Horizonte, continuar falando da mensagem. Para os belo-horizontinos, para os mineiros, para os brasileiros e para todo mundo. E como igreja nós precisamos apoiar os trabalhos, os projetos. Deus quer usar você, Deus quer usar as suas habilidades no reino dEle. Deus quer usar cada um aqui com a sua profissão, cada um aqui com aquilo que faz de melhor para ser um representante dEle por onde estiver. Peça ao Senhor que Ele coloque em você amor na obra. Você pode ser usado para testemunhar de Cristo lá no seu local de trabalho. Você pode ser usado para ser instrumento do Senhor lá na escola, lá na faculdade, na vida do seu vizinho, lá na sua família. Mas nós também aprendemos aqui nesse texto que nós não podemos fazer a obra do Senhor sozinhos. Barnabé entendeu que não podia fazer esse trabalho sozinho. Precisamos de ajuda. Como nós precisamos da ajuda uns dos outros. Essa igreja completando 61 anos. Nós nos alegramos com isso. E precisamos ver mais e mais irmãos se importando com a obra. Ajudando o pastor, a liderança no trabalho. Deixe que o Senhor use você para a obra do Senhor, para a obra dEle. As oportunidades que você tiver, deixe que o Senhor te guie, te oriente, para que você seja instrumento nas mãos do Senhor.
Tenha amor por aqueles que estão começando a sua nova vida em Cristo. Seja paciente com aqueles que estão dando o primeiro passo na fé. Aproxime-se dessas pessoas. Esses novos convertidos que vão chegando para a igreja, desenvolva um relacionamento com eles, conheça-os. Compartilhe com eles valores do reino, de vida, lições de vida com essas pessoas. Compartilhe as lições que você aprendeu de vida com eles. Vida na vida. Você vai estar contribuindo para o crescimento dessas pessoas, para o seu amadurecimento. E no amanhã, essa pessoa, isso que você está fazendo com ela, vai fazer com outros que estarão iniciando os seus primeiros passos na vida cristã. Isso chama-se discipulado. Que nós venhamos ser reconhecidos como cristãos. Você vai ser reconhecido como um cristão, servo de Cristo, quando as suas atitudes refletem a vontade de Deus. Você vai ser reconhecido como um cristão, um servo de Cristo, quando a sua boca profere palavras que trazem bênção, edificação e salvação. Você vai ser reconhecido como um cristão, um servo de Cristo, quando os seus olhos estão à busca dos aflitos, dos perdidos, das ovelhas sem pastor, quando os seus olhos estão olhando para aqueles que são carentes da graça e da misericórdia de Deus. Ali você vai ser reconhecido como um cristão, quando você deixa ser usado pelo Senhor. O meu desejo é que essa igreja continue crescendo para a glória dEle. O meu desejo é que os irmãos continuem se importando na pregação do Evangelho e cuidar vidas. O meu desejo é que o Senhor continue despertando aqui cada vez mais homens e mulheres para o serviço. Que nós vemos importar menos conosco, nós mesmos, e vemos importar mais na obra do Senhor. Porque quando nós nos importamos na obra do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas, o Senhor cuida da gente, da nossa família. Interessante que quando o Eudes fez uma das viagens lá no Chad, Eudes compartilhou dizendo, Eudes tinha um restaurante lá no Planalto, e ele compartilhou dizendo que naqueles dias que ele estava lá na África, ele compartilhou o cuidado de Deus, foram dias que teve grande movimento lá no restaurante. Então é Deus cuidando. Quando nós nos importamos com o reino de Deus, quando nós nos importamos com as coisas de Deus, nós vamos nos sentir cuidados, amparados, sustentados pelo Senhor. Nós não vamos nos preocupar, porque nós temos aquele que é o verdadeiro pastor. E quando nós somos pastoreados por esse verdadeiro pastor, nós não sentiremos falta de nada, porque ele vai te sustentar a cada dia à luz da palavra. Então que o Senhor continue aqui abençoando essa igreja, que ela continue crescendo na graça do Senhor, sabendo que o seu trabalho aqui não é em vão. Então vamos continuar fazendo o trabalho, porque quando Cristo voltar, Ele vai encontrar a igreja preparada para viver toda a eternidade. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor Deus, aqui nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra fala para nós. Então, Senhor, continue nos mostrando o que nós devemos fazer, Senhor. Com que nós devemos nos preocupar, com que nós devemos nos importar. Continue aqui abençoando essa igreja, o seu pastor, toda a liderança. E saber que o Senhor tem cuidado dos seus. Ó Deus, quando a igreja está completando mais um ano de organização, o Senhor Deus está sendo glorificado. Ó Deus, que cada irmão, cada irmã dessa igreja continue buscando o Senhor na sua vida, deixando ser instrumento nas tuas mãos, ser guiados pelo teu Espírito Santo, para que esse corpo seja edificado para a glória do teu nome. Esteja aqui, Senhor Deus, cuidando do teu servo, pastor Pedro. Cuide dele, da sua família. Fortaleça o teu servo cada vez mais.
e que, Senhor Deus, Ele continue caminhando com esse rebanho, cumprindo a sua vontade. Que o Senhor continue abençoando aqui essa igreja. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Devolvo a palavra para os irmãos. Amém. Se você pode se colocar de pé mais uma vez, nós vamos cantar um trecho de uma canção que muito diz a respeito disso. Essa é uma oração que devemos fazer nessa noite, pedir ao Senhor que venha nos edificar como igreja, como corpo de Cristo, nos fazer um, como Ele é, como Pai. Santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos um, como és um com Pai, edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo
quero só, antes de recebermos a bênção, mais uma vez agradecer a presença dos pastores, pastor Osimar, pastor Wendel, obrigado por terem aceito esse convite, obrigado também pela presença de toda a família, Estela, os meninos. Ô pastor, essa casa é sua, essa igreja te ama, volte sempre, sempre será bem-vindo. Feche seus olhos, irmãos, e vamos receber a bênção do Senhor. E assim que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos aqui na igreja com uma campanha de não só negar abraços. Então não só negue abraços. Antes de ir embora, você vai dar pelo menos 60 abraços. E depois de abraçar todo mundo, nós vamos tomar um chazinho ali. E aí nós vamos embora, tá certo? Deus abençoe a todos, semana cheia da graça. Amém. Glória ao Filho, na sua